Se você quer uma comédia romântica com uma pitada de harem, pega esse novo anime da temporada. Urio Kamihachi é um estudante comum que sonha em ir para a faculdade. Entretanto, após o falecimento de sua mãe, sua vida toma rumos inesperados, quando ele acaba sendo adotado por um templo de Kyoto, mesmo já tendo 17 anos. Um garoto loiro chega na sua nova casa, que é o templo. Ele logo entra, mas não acha ninguém. Ele vai andando pelo santuário, até que escuta vozes de garota. E aí ele não abre a porta, afinal elas podem estar se trocando. E aí você pensa que ele fugiu do clichê, até que as garotas mesmo abrem a porta e se exibem para o protagonista, que sai taxado como tarado nessa história. E ele acaba com um sangramento nasal após ver as 3 sacerdotisas do templo se trocando, e uma delas até zoa ele por isso. Depois das explicações, o protagonista Urio diz que vai começar a morar naquele tempo. Ele só quer conseguir estudar para passar na faculdade de medicina, enquanto ele mora ali. Enquanto as garotas também fazem suas apresentações e dizem como que querem ser chamadas por ele. Nisso, as garotas também fazem suas apresentações e dizem de como querem ser chamadas por ele, e cada uma delas carrega aquele clássico estereótipo estético dos animes. Tem a mais velha, que é a maior de todas, se é que você me entendeu. Claro que tem que ter a Loli fofinha que fica pedindo para ser chamada de Oni-chan. E também tem aquela que não gosta dele e que é ruim. Por incrível que pareça, isso é bem comum. E mesmo com esse fanservice, eu te peço calma, porque o anime ele é interessante. Acompanha comigo até o final. Após as apresentações, a mais velha mostra o quarto dele para ele. E pegando o futon, toda a sua arrumação cai em cima dela. Que cai em cima dele, do melhor jeito possível. Aquele clássico. Tudo isso não é porque ela jogou tudo que era tralha dentro do armário, em vez de realmente arrumar o quarto. E nessa hora, a que não gosta dele aparece. Ela vê a cena e ainda dá uma surra nele. Mais tarde, tentando estudar, a Loli aparece e começa a perturbar a mente dele. E começa a procurar nas coisas dele revistas mais 18. Indo fazer ela parar, ele escorrega e cai em cima dela, daquele clássico jeito dos animes. Nessa hora, a que não gosta dele aparece de novo e novamente dá uma surra nele. Voltando aos seus estudos noturnos, indo no banheiro, ele vê a garota que não gosta dele, a ruiva, dormindo no chão, descoberta e espirrando. Caridosamente, ele vai lá e cobre ela. Nessa hora, a garota acorda e grita. Nisso, as duas chegam no quarto, no momento em que o loiro está em cima da ruiva. E sem graça, pelo momento, elas se retiram. E de novo, a ruiva dá uma surra nele. Depois disso tudo, vem as explicações e é falado que a garota que dormiu na sala estava confeccionando amuletos para os visitantes. O protagonista rebata, sendo um incrédulo. Então, as 3 explicam as conexões delas com o templo, que tudo veio da mãe delas e que ela também deixou um tipo de corda para as 3. O garoto é questionado sobre o que ele estava fazendo, e ao dizer que ia estudar, a mais velha fala que o templo é o lugar perfeito para ele, já que as divindades dali costumam garantir sucesso na aprovação dos vestibulares. A ruiva acrescenta que esse é o momento dos milagres, por causa da chuva de estrelinhas, que é uma lenda antiga. O protagonista revida de novo. Como um incrédulo que é, ele quebra o clima com explicações físicas. A ruiva bolada simula um voodoo pro loiro, mas as suas irmãs a impedem. No dia seguinte, o templo estava bem movimentado. O protagonista entende o porquê dele não se imaginar sendo um sacerdote, até que ele vê a ruiva falando com uma gringa. Ela não fala muito bem gringo, então ele dá uma força para ela e fala que ela precisa melhorar o seu inglês e oferece ajuda para ensinar, mas logo é cortado. Mas a ruiva agradece a ajuda, e logo após isso, um super vento bate e o presente na mãe, o cordão vermelho, é roubado por um pássaro. As garotas procuram o resto do dia inteiro, mas não encontram, até que decidem deixar para o dia seguinte. Afinal, os espíritos estão com elas para ajudar. O protagonista acha isso uma perda de tempo, afinal, não tem por que ficar esperando entidades ajudarem e diz que não funciona assim, e as divindades não realizam desejos de outras pessoas, e que só elas mesmas poderiam fazer isso. A ruiva revida e fala
fala que as divindades nunca abandonariam quem pede ajuda e se retira, dizendo que o loiro não pertence àquele lugar. Ele fica com uma cara triste e pensativa. Quando a irmã maior vai no seu quarto procurar por ele, ele não tá lá. E ela acha que as divindades levaram ele. E fala isso chorando nos peitos da Loli. Nessa hora, a mais velha também vê uma foto dele criança cheio de amuletos de santuários com a sua mãe hospitalizada. Com isso, já dá pra entender um pouco porque ele pensa do jeito que ele pensa. E também as irmãs explicam um pouco para ajudar a gente a entender. Com isso, fica nítido que ele não é um insensível, mas é alguém que não teve o seu desejo realizado. A irmã Ruiva ouve essa história e a gente corta para o protagonista que está procurando o laço da Ruiva na floresta à noite. E após cair de uma árvore, ele vê um templo. E aí, ele faz uma oração. Nessa hora, a Ruiva chega próximo a ele e faz a oração junto. Eles conversam, se entendem e vivem felizes para sempre. Nessa hora bate um outro vento e o protagonista vê a chuva de meteoros que as irmãs tinham falado. E aí, um milagre acontece. Uma divindade joga o cordão que estava num ninho de pássaros de volta para Dona. Um excelente prólogo de anime. O que muda tudo é que o vovô, dono do santuário, diz que ele vai ter que casar e assumir o templo. Surpreso, o protagonista dá um berro. O velho continua e fala que tem que ser com uma das 3 netas. E claro que o protagonista surta. Afinal, ele quer as 3. As meninas também reclamam. Só que o protagonista fala que não pode herdar o templo porque ele vai virar médico. O velho então rebate, dizendo que ele pode sim ter outro emprego sendo o sacerdote-chefe dali. E sai andando, falando que vai encerrar o acordo e que ele não vai poder morar ali se não se casar. Rapidamente, o protagonista pede perdão, batendo sua cabeça no chão. E agora torce pro velho esquecer a promessa, caso ele passe na faculdade. As garotas têm uma reunião secreta, falando o porquê não se casariam com ele. E o plano é encher ele de tarefas para ele pedir para sair. Pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! A Ruiva manda cozinhar com uma quantidade ridícula de ingredientes e milagrosamente o protagonista se sai bem. Ele tenta voltar a estudar, no entanto pedem para ele cuidar da roupa. E mesmo as garotas com vergonha dele mexendo na roupa íntima, afinal ele tá parecendo super normal com isso, ele também exerce a tarefa de forma excelente. A Ruiva, indignada com o sucesso dele, manda ele limpar o quarto da Yae, a irmã grande e bagunceira. O quarto dela é um completo lixo, com diversas coisas e telas de pintura, afinal ela vai para a faculdade de arte. E depois de muito trabalho, o quarto fica novo em folha. As meninas querem deixar ele ficar pela excelência que ele tem resolvendo as tarefas, mas ainda não querem se casar com ele. Ele escuta e fica meio bolado. E fala que vai deixar o templo. Afinal, ele não conseguiria manter a rotina de estudo e fazer esse multirão de tarefas. E ele decide ir atrás do seu sonho. A Loli agradece a quem assistiu. Afinal, o anime acabou agora. Só que a gente corta para um trem, onde o protagonista está estudando e, para surpresa de ninguém, está fazendo isso. E as garotas seguiram ele preocupado. O caminho todo do trem, até ele chegar numa casa velha e sinistra, cheia de corpos. E quando elas falam, Uriel aparece cheio de crianças em volta dele, assustando a menina Ruiva, que começa a jogar sal para exorcizar ele. As meninas perguntam o porquê dele ter crianças com ele. E ele, na verdade, tem que fazer a pergunta de por que elas estão ali. Então Mahiro aparece e diz que ele virou um garanhão, até porque tem 3 garotas fofas atrás dele. Mahiro começa a conversar com as meninas e fala que elas são muito bonitas para se casarem com Uriel. Afinal, tudo que ele pensa é em estudar. Ela fala que ele copia ela em todas as escolhas da vida. E quando tenta falar que deixou o templo, ela segura a cara dele como se estivesse espremendo uma fruta no ódio e fala que ele tem que ficar no templo porque não poderia ficar o resto da vida naquele lar adotivo dela e que deu muito trabalho arrumar algum lugar que aceitasse ele. Uma amiga de infância do Uriel também aparece e com isso o Arei já somam 5 garotos e nessa hora é explicado que aquele lugar é um lar adotivo para crianças que têm a família hospitalizada. As crianças estão focadas em fazer 1000 origamis para suas famílias e esses origamis é como se fosse um amuleto, né? Quem faz 1000 tem um desejo, um sonho realizado. O protagonista fala que isso é perda de tempo e a sacerdotisa Ruiva revida, dizendo que esse é o mais alto nível de amuleto que existe. Nisso baixa o Shikamaru no protagonista, que fala que essa situação é um saco.
As garotas tentam ajudar as crianças a fazerem os origamis, mas elas são simplesmente terríveis. Uma não consegue fazer, a outra bota detalhes até demais do que deveria, enquanto a outra é uma super tartaruga. Se botasse ela, uma tartaruga, ela chegaria em terceiro lugar numa corrida. As crianças com seus olhos bizarros pedem ajuda pro Uryu, afinal, as meninas estão mais atrapalhando do que ajudando o serviço ali. Uryu puxa então uma coleção de milhões de origamis. A criança que pediu ajuda começa a se questionar se aquilo realmente vai ajudar a sua mãe. E nessa hora temos um flashback da mãe do protagonista de quando ele levou os seus milhões de origamis para que fez para ela. E então ele fala para a criança que se o médico visse os origamis, ele iria ajudar mais ainda a mãe da criança. Nessa hora, a médica que apareceu lá no começo do episódio fala que os origamis do protagonista são lindos, questionando assim as meninas. A amiga de infância fala que ele passou por isso e que ele entende o que as crianças estão passando e por isso fica ali sempre ajudando. Depois disso, a médica pergunta pro Uryu por que ele saiu do harém de sacerdotisas e voltou, né, pro lar adotivo. Com essas palavras, ele explica o que houve pra médica e ela revida, falando que as garotas se importam com ele e por isso estavam ali junto com ele. E também que algumas tarefas não iriam desmotivar ele. Com isso, ele volta a se animar e diz que não vai desistir. As 3 espiãs demais estavam espiando e falam que com certeza ele gosta da médica. Então, eles se acertam, dividem as tarefas e voltam a morar juntos no templo. E o harém volta a se restabelecer. Só que elas são horríveis nas tarefas, então Uryu vai ter que continuar fazendo tudo sozinho. É o que ele pensa. Nessa hora, o vovô volta e diz que ele fará algumas reuniões de casamento arranjado. E assim, fecha o segundo episódio do anime Amagami-san. E se você quer mais recaps desse e de outros animes, já se inscreve no canal com o sininho ativado e deixa o like pro YouTube entender que você gostou desse vídeo e também fazer ele chegar para mais pessoas. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Até o próximo recap. Valeu!